Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ludmila Calimã, sou professora de História e vou trabalhar com vocês hoje a nossa segunda parte da aula Formação Histórica do Espírito Santo. Espero que vocês gostem e participem. Bom, gente, nós falamos nas aulas anteriores sobre o período colonial, agora a gente vai falar um pouquinho sobre um período imperial, esse período de transição, né, de capitania para província. Em 29 de março de 1800, a gente tem o Silva Pontes, vai assumir como novo governador da capitania do Espírito Santo, né? E entre as obras do Silva Pontes, a gente tem algumas que a gente poderia destacar, que é melhoria de comunicação com Minas, lembra que Minas estava sendo explorada lá com a questão do ouro, regulamentação da cobrança de impostos, fundamental para a sobrevivência da província, da capitania. Eles estruturaram uma melhor navegação no Rio Doce, abertura de estradas, ampliação da agricultura, aumento de povoamento da terra. Em 1810, a capitania ela vai se tornar autônoma em relação à Bahia, né, que por muito tempo acabava dependendo desse governo geral. Então, na época, né, governou o Manuel Vieira de Albuquerque Tovar, né, que não se afastou do programa de Silva Pontes, manteve o mesmo caminho mais desenvolvimentista, de investimento. O período colonial, ele se encerra sob os melhores auspícios para a capitania, né, sobretudo na função da diligência do chamado Francisco Alberto Rubim, né, que foi nomeado em 1812. Ele foi autor de uma obra muito importante para nós historiadores, para conhecer um pouco desse momento, que é a Memória Estatística da Capitania do Espírito Santo, que foi realizada em 1817. Nessa época, segundo consta na obra, a capitania ela tinha 24.587 habitantes, 6 vilas, 8 povoados e 8 freguesias. Não era uma capitania de se jogar fora nesse período, tá? Nesse contexto, a gente se consolida também com a maior ocupação do território, uma base demográfica maior e, apesar das dificuldades, a gente vê um progresso interessante nessa capitania. Em 20 de março de 1820, foi empossado um novo governador, que é o Baltazar de Souza Botelho de Vasconcelos, né, que enfrentou alguns dias um pouco mais agitados, porque nós estamos falando dos dias da independência, né? E aí a gente tem um governo provisório que se instaura, né? Antes mesmo da promulgação da Constituição do Império, foi nomeado um presidente de província, né, que foi o ouvidor Inácio Ascioli de Vasconcelos. Em 28 de fevereiro de 1821, a capitania do Espírito Santo oficialmente passa a se tornar província do Espírito Santo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais. Eu mostro para vocês agora uma imagem do mapa da província do Espírito Santo. O que seria, né, em termos territoriais, a província. Vamos voltar então? O governo provincial, a gente sabe que ele enfrentou muitas crises, e principalmente crises econômicas, nessa década aí de 1820. Por quê? Porque a gente teve um problema agrícola, com o estrangulamento da produção, porque a gente teve um momento de muita estiagem, né, no Espírito Santo, e foi o mesmo momento que surgiu a chamada cultura cafeeira, né, que deu aí a base, e ainda hoje é parte da base da economia no nosso estado. Nesse contexto, o governo ele incentivou o aproveitamento da terra pelos colonos estrangeiros, e aí foi um momento que se fomentou muito a chegada de colonização estrangeira, mas também de muita gente que estava migrando, vindo de São Paulo, vindo da região fluminense e também alguns mineiros. Então, eles foram ocupando espaços, né, e terras no Espírito Santo. Mostro para vocês agora aqui uma típica casa de fazenda brasileira de lavoura de café do século XIX, para vocês imaginarem como seria então uma casa de fazenda, era uma casa como essa. Mostro também, observem aqui, escravizados trabalhando na lavoura de café. Muitos deles, né, eles foram base da mão de obra nessas lavouras que eram lavouras gigantescas no Espírito Santo. Volta aqui comigo. No Espírito Santo, a experiência colonizadora, né, para falar um pouquinho sobre essa parte, ela estava pautada na pequena propriedade agrícola, né, que, de certa forma, se concentrou mais na região serrana central, né, porque era ali, mais a parte do sul, eram grandes propriedades, tá? No caso da imigração estrangeira, ela vai começar em 1846, quando a gente funda a primeira colônia, que é a colônia de Santa Isabel, que é a colônia de alemães. Logo em seguida, a gente tem Rio Novo, com algumas famílias, e aí a gente tem uma pluralidade de colonização muito grande. Suíços, alemães, holandeses, portugueses e muitos outros que eu não consigo nem citar aqui porque a gente não tem tempo, né?
1856 a 1862, a gente teve uma afluência de imigrantes alemães para a colônia também de Santa Leopoldina. Mostro para vocês aqui uma imagem da foto de imigrantes suíços que eram moradores de Rio Novo do Sul, uma foto de família, bem tradicional, né? Voltando aqui, galera, uma outra foto também que eu quero mostrar para vocês é uma foto de família de imigrantes italianos em Venda Nova do Imigrante. Eu tenho origem, não dessa família especificamente, mas parte dessa história, né? E famílias também muito grandes e que trabalharam nas lavouras de café por muito tempo. Bom, então essas áreas que antes eram de pastoreio, agora eram áreas de agricultura mais expansiva. Então Santa Isabel e Santa Leopoldina, por exemplo, se tornaram fundamentais para a exploração do café. Bom, obviamente que não foram escolhidas por acaso, a gente sabe, né, a passagem dos rios, ali, como isso foi importante, né, para a obtenção de água para esse modelo de agricultura. Apesar dos esforços governamentais, as colônias de imigração que se estabeleceram no Espírito Santo lá no início, né, pouco representaram no sentido de se atuar como centro de atração de imigração europeia, porque eles não conseguiram fixar um número muito expressivo de famílias, né? Obviamente que a gente não pode dizer assim, não é nada desprezível. Muitas famílias vieram para o Espírito Santo, mas se a gente fizer uma comparação com lugares como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente sabe que o nosso polo ainda foi muito pequeno, tá? Obviamente que atendendo às novas exigências, em meados do século, começou a funcionar também, nesse contexto que é importante a gente pontuar, a chamada imprensa capixaba. Tá? Para falar da imprensa capixaba, a gente não pode deixar de falar de um jornal que foi fundamental, que é o Correio da Vitória, que foi de propriedade de Pedro Antônio Azevedo, 1849. Obviamente, gente, que os jornais eles surgem com a chegada da família real, e aí, né, porque antes a imprensa era proibida no Brasil, e por conta disso, esses jornais, no Espírito Santo também vai ter a sua imprensa local, que é importante para divulgação de ideias, tá bom? Mostro para vocês agora uma imagem do Correio da Vitória. Se você pesquisar, volta aqui comigo, se você pesquisar no site da Biblioteca Nacional, você vai encontrar não só o jornal Correio da Vitória, muitos outros jornais do século XIX, que vão contar um pouquinho para você sobre a história do Espírito Santo e é algo realmente maravilhoso. Vale a pena fazer essa pesquisa, tá bom? 1850, né, é um marco importante. Né? É um momento em que se cria vários municípios. O Espírito Santo agora já tem Vitória, Serra, Nova Almeida, Linhares, São Mateus e Espírito Santo, que é a atual Vila Velha, Guarapari, Benevente, Anchieta e Itapemirim. Pouco antes, a província ela vai perder alguns pedaços de terra, porque a gente tem Campos, que era parte do Espírito Santo, que vai ser anexado ao Rio de Janeiro, e São João da Barra. Bom, final do século XIX, os capixabas, sobretudo os intelectuais capixabas, vão aderir a um movimento muito importante, que é o chamado movimento abolicionista, né? É interessante que o próprio governo provincial ele vai promulgar uma lei autorizando uma despesa anual a ser gasta com alforrias de escravos de 5 a 10 anos, então foi uma proposta do próprio governo provincial. A exemplo do que acontece em outras províncias, surgem associações emancipatórias, né, como a Sociedade Abolicionista do Espírito Santo, em 1869, né, e aí, gente, vai se juntar os movimentos políticos dessas sociedades, mais as campanhas jornalísticas e parlamentares, tudo isso num conflito que não é só um conflito de emancipação ou coisas do tipo, mas também um conflito entre monarquistas e republicanos. Bom, no próprio edifício da Câmara Municipal de Vitória, eles fundaram uma sociedade libertadora em 1883. Durante o período de propaganda, evocou-se que eles demonstravam como os escravos eram maltratados, eram castigados, né? Mostrando as insurreições que eram feitas. E aí a gente lembra de uma insurreição que aconteceu, que foi a insurreição de Queimados, lá em 1849, né? Que envolveu aí 200 pessoas. E aí eu mostro para vocês... Mostra aqui a imagem do slide, a Igreja de Queimados, no município da Serra, após a restauração, hoje ela está aberta à visitação, não sei no contexto da pandemia, mas ela já está organizada para receber visitantes, né, que é um monumento histórico, que é um marco, né, da emancipação, da luta, né, pela liberdade, que eu acho que tem que ser pontuado aí no governo do Estado.
Bom, é digno de nota que, além de Queimados, teve uma outra insurreição também, lá em São Mateus, 1884, né, em que 90 negros aquilombados, chefiados por um escravo chamado Cosme Mota, ameaçaram atacar vilas e fazendas no movimento, né, pró-libertação. Obviamente que foram repelidos, né, por uma tropa de linha. Eles chegaram a deslocar tropas para combater aí aquelas pessoas que queriam a liberdade. Bom, isso é um pouco dessa história, né, das rebeliões, né, dos conflitos com relação à escravidão. A questão é que, se a gente olhar as estatísticas, lá em 1875, o Espírito Santo ele tinha 22.732 escravos, num total de uma população de cerca, né, gente, de 72 mil pessoas, é uma quantidade muito grande. Né? Vale frisar também que a importação direta de africanos data de 1621, mas obviamente que tinham comércios interprovinciais também que não são desprezíveis. Tá? Primeiramente, houve uma exploração da cana-de-açúcar, precisaram de escravos, eles foram utilizados. Posteriormente, com o café, também foram utilizados. A maioria dos escravizados era da etnia banto, né? Pouca gente fala sobre isso, mas os bantos eram quase que maioria aqui entre aqueles que trabalhavam no Brasil. Algumas vezes eles são chamados de Angola, também de Minas. Né? A verdade é que havia também uma diluição cultural que é difícil a gente conseguir mapear. Suspeita-se ainda, eu acho isso interessante, alguns historiadores dizem que por conta das revoltas há a possibilidade de ter inclusive sudaneses muçulmanos nessas regiões. Há pesquisa sendo feita. Quem sabe no futuro a gente possa descobrir que tinham, assim como a gente sabe que oficialmente na Bahia tinham, né, sudaneses. Bom, falando um pouco sobre a abolição, meses antes desse evento, 1888, diversos fazendeiros abolicionistas acabaram por libertar os seus escravos. Então a gente tem lá São Pedro de Itabapuana, 50 fazendeiros chegaram a libertar escravos, um pouco antes da abolição. Na região de Viado, que é atual Guaçuí, também teve libertação, em Cachoeiro de Itapimirim. Tá? Então foram locais que tiveram, a gente tem registros de senhores que libertaram os seus escravos. Quando saiu a notícia de libertação dos escravos, foi 13 de maio de 1888, segundo consta a documentação, teve um júbilo na capital, nas vilas, nas freguesias, né? Vitória, segundo consta, teve muita gente nas ruas que abandonaram suas fazendas. Segundo a documentação, foram 15 dias de festa. Você pode pensar, nossa, professor, parece uma coisa tão utópica. Pois é o que a documentação está falando. Obviamente que apesar de o júbilo, se é que teve esse júbilo todo, a gente sabe que os senhores, muitos recontrataram pessoas, né, que eram seus ex-escravos para trabalhar em condições muito semelhantes a que eles trabalhavam antes, ou seja, que libertação foi essa? É o que a gente se questiona hoje, né? Então, será que isso foi uma libertação real e será que eles tiveram algum tipo de recompensa, né, por tudo que eles passaram? Essa é coisa que eu coloco para a gente pensar junto aqui, né? Pois bem, o Espírito Santo, assim como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, tinha um índice muito elevado de escravos. Né? Comparar aí com a média do Brasil, a gente está bem acima. Tanto que em 1888, o Espírito Santo, lembra do que eu falei antes? Já tinha um pouco menos, tinha 13.403 escravos. Mas 6.965 só no município de Cachoeiro, de Itapimirim. Por quê? Fazendas de café. Né? Ali eram os grandes fazendeiros e ali eles restringiam ali o trabalho escravo. Pensar que na região mais ali, Santa Maria, é uma região mais de colonização, então ali você tinha o trabalho dos imigrantes. Com a proclamação da República, 1889, a província do Espírito Santo sai desse nome província para se chamar Estado do Espírito Santo. Com a Constituição de 1891, o Espírito Santo acabou por ser autorização para regularizar algumas situações de terra, que eram problemas de terra como legitimação de posse, venda de terras. O Espírito Santo estava passando por muitos problemas nesse sentido. Então, isso até mesmo para facilitar a imigração, porque o imigrante chegava, mas ele não conseguia saber se realmente aquela terra era dele. Então, foi um momento que eles tentaram regulamentar. Até hoje a gente sabe que tem terras que não estão regulamentadas, mas nessa época ainda era muito mais complicado. Né? Bom, gente, observe esse slide aqui que eu trouxe para vocês. Ao final do século XIX, o Espírito Santo passou por muitas obras de infraestrutura com recursos provenientes, sobretudo do café.
né? E também alguns produzidos pelas colônias de imigrantes europeus. Quais foram? Construção da estrada de ferro, foi importante para o Espírito Santo. Organização de planos urbanos, expansão do ensino, né, bem como criação e reforma de grupos escolares, instalação de água, luz, esgoto, bondes elétricos, parque industrial, usina elétrica, usina de açúcar em Cachoeiro, na vila de Itapemirim, uma fazenda modelo em Cariacica, construção de pontes entre Vitória e o litoral, a ponte de Colatina, né, que foi no norte, aí no Rio Doce. Percebam que foram muitas obras importantes, obras essas que até hoje nós utilizamos, né, nós podemos ver aí, né, na nossa sociedade, no território capixaba. Mostro para vocês aqui uma imagem do bonde na cidade de Vitória. Então, vocês imaginam que era algo de uma grande tecnologia da época, foi fundamental aí para a mobilidade urbana. Outra imagem que eu mostro para vocês, iluminação pública na cidade de Vitória. Foi algo inovador, que trazia um certo progresso para a cidade. Volta aqui comigo. No final do século XIX, coincidido com a fixação da Constituição Estadual, o governador eleito recorreu a algumas reformas, alguns incentivos econômicos para dar um impulso para a economia capixaba, para ter uma receita mais sólida. E para isso ele conseguiu alguns empréstimos externos para, né, favorecer a lavoura de café, para ter um maior investimento agrícola, era uma das estratégias que eles tinham, tá? Ocupação extensiva no norte do Espírito Santo, ele só vai ganhar impulso mesmo na primeira metade do século XX. A gente tem a construção da ponte de Colatina sobre o Rio Doce em 1928, foi importante. Então a economia norte-capixaba, ela vai se pautar no café. Até hoje tem parte da economia norte-capixaba se pauta no café, mas muito menos do que naquela época. A Revolução de 30, né, assumiu a direção do Espírito Santo um interventor chamado João Porandublay. O Porandublay, ele vai ser mantido aí durante o Estado Novo, né? Ele vai ser responsável por algumas obras interessantes, como a ampliação do Porto de Vitória, a construção do cais de minério, né, que foi arrendada em 42 pela Vale, né, Companhia Vale do Rio Doce. No governo posterior a isso, Jones dos Santos Neves, 1945, a gente cria a Universidade Federal do Espírito Santo, também fundamental, né, para o desenvolvimento da sociedade capixaba. No contexto também de planejamento, gestão e organização de um plano de valorização econômica, a gente tem um momento em que eles buscam estruturar a indústria capixaba. Então, Jones dos Santos Neves, o governo dele é marcado por essa reestruturação dessa indústria capixaba. Em 1962, eles instalam o Porto do Tubarão, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar lá, né, em Vitória. A região da Grande Vitória, ela vai começar a ganhar um novo impulso com essa infraestrutura, vai se tornar um complexo industrial, então aí tem usina de pelotização, área de estocagem, né? Mostro para vocês aí, observem a notícia de inauguração do Cais de Tubarão, né, que aí o presidente Castelo Branco veio a Vitória para a inauguração, então é legal botar essa imagem para vocês imaginarem como que era tudo isso. E, né, situada a 10 quilômetros do norte da capital, o Porto de Minério ainda é um dos maiores portos do mundo, tem que ser pontuado, né? Então, parte, né, do que é dessa transferência, né, dessa extração do minério de ferro vai escoada ali no Porto de Vitória, e isso abre caminho para o Porto de Vitória, né, se tornar um dos maiores portos do mundo. A industrialização no Espírito Santo nas décadas de 60 e 70, ela, de certa forma, favoreceu uma elite urbano-industrial local, né? Nesse contexto surgiram 3 governadores biônicos, eu lembro que a gente está falando do contexto de ditadura militar, então a gente tem Cristiano de Lopes Filho, Arthur Carlos Gerard e Elcio Álvares na história do Espírito Santo. Tais governadores foram responsáveis pela inauguração e consolidação de projetos industrializantes que aumentaram, de certa forma, esses projetos e investimentos financeiros na economia capixaba, né, ampliando o parque industrial, né, na nossa região aí metropolitana de Vitória. Foram mudanças, gente, que de certa forma fomentaram esses grandes projetos. Em 29 de novembro de 1983, 10 anos depois de iniciadas as obras, foi inaugurada a usina siderúrgica de Tubarão, que representou um investimento, gente, pasmem, de 3 bilhões de dólares. A fase foi marcada por um esforço de industrialização, né? Então a gente tem aí a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, que mais tarde vai se transformar no BANDES, né? O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Então, esses são agências que vão fomentar essa industrialização, vão promover isso para a economia capixaba.
Nesse contexto, a gente observa que além dessa indústria que é importante, o tubarão, né, os portos, mas a gente tem também algumas fábricas que são dignas de nota, como fábricas de café solúvel, que também no Espírito Santo se destaca, fábrica de papel e celulose na região de Aracruz, massas alimentícias, chocolates, azulejos, conservas de frutas, né? Então a gente sabe que o Espírito Santo, ele em termos de indústria, é muito plural. Então a gente tem laticínios, calçados, materiais elétricos, etc. Tá? Então vamos pensar o seguinte, galera. Bom, professora, você falou muito sobre economia, você falou sobre a questão política. Hoje, o que você poderia pensar no Espírito Santo? Vamos pensar juntos aqui. O Espírito Santo é formado por uma população muito plural, muito rica culturalmente. Socialmente, o Espírito Santo ele tem pontos positivos? Tem, uma cultura maravilhosa, uma população maravilhosa, mas tem uma questão muito negativa, quando a gente fala em desigualdade social. Porque esses governantes pensaram muito na questão econômica, na questão política e na desigualdade social. E na violência contra a mulher, que nós estamos, infelizmente, né, acima da média nacional. E a criminalidade, o sistema carcerário, o sistema de saúde. Então o Espírito Santo ainda precisa avançar muito nas questões, principalmente na pauta social. Né? Ambientalmente também temos muitos problemas, porque apesar do desenvolvimento, você fala assim, professor, e o problema do pó preto? Também é um problema que o Espírito Santo ainda vivencia, a poluição do ar e das águas. Pois bem, gente, fechando esse assunto, a gente entende que o Espírito Santo é extremamente rico, extremamente plural, e a história do Espírito Santo ela deve ser pensada, analisada, revisitada, porque assim, quando a gente começa a entender a história do Espírito Santo, a gente começa a entender a nós enquanto seres humanos, enquanto moradores. E a nossa vontade sempre é de quê? Constituir uma sociedade em que a gente possa viver um pouco melhor, um pouco mais tranquilos, com um pouco mais de alegria. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Participem, comentem e até a próxima.